Hora de conversar com Dora Kramer. A gente começa falando a respeito da queda de Ricardo Salles, que, qual um pé de jacarandá, caiu de repente. Conta pra gente, Dora, e agora? Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, Carla, bom dia para todo mundo. E agora vem aí um substituto que parece ser da mesma linha, né, na questão do conteúdo, até porque se não fosse, não seria nomeado, mas pode fazer ter um outro tipo de comportamento, porque esse é um caminho, né, que o governo já vem trilhando. O Ricardo Salles, a queda dele era prevista, né, desde que houve aquela denúncia sobre o envolvimento no contrabando de madeira da Amazônia para o exterior, mas o presidente vinha resistindo. O Ricardo Salles, só para complementar o raciocínio anterior, ele é, digamos assim, o penúltimo dos moicanos daquela ala mais estridente, dita ideológica. Tem aí a Damares Alves, que está discreta, né, se preservando para não entrar nessa linha de tiro, mas os outros todos que faziam parte desse grupo no primeiro escalão, ali no segundo ainda permanece esse tipo de pessoal. Mas o Ricardo Salles, gente, ele não caiu por causa da atuação anti-preservação ambiental, né? Essa atuação era justamente a linha predileta, a linha de orientação do presidente Jair Bolsonaro. Ele caiu porque o envolvimento dele, nesse caso que está sendo investigado, de contrabando, de ligação com madeireiros ilegais, isso começou a ter um cerco da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, e que poderia criar problemas sérios para o presidente nessa área da corrupção, justamente no momento em que esse assunto da corrupção chega por outro caminho no Palácio do Planalto e na CPI da pandemia. Ô Dora, esse momento, esse timing da queda do Salles é bem estranho mesmo e bem sugestivo, né? Porque a gente vai ter, inclusive, na sexta-feira, depoimento dos irmãos Miranda, do Luiz Miranda, deputado pelo DEM do Distrito Federal, e do irmão dele, que é funcionário do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, que teria denunciado lá em março ainda, ou relatado pressões estranhas, pressões maiores do que o convencional para o fechamento da compra de vacinas da Covaxin. O que você espera desses depoimentos e o que a gente pode falar sobre a coincidência disso? Você já começou, né? Já começou a discorrer sobre isso. Eu acho que não é estranho, Carla. Não achei estranho, achei sim sugestivo, a palavra que você usou. Ele cairia de qualquer maneira, ainda mais agora que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou que a perícia no celular esse que o Ricardo Salles resistiu, acho que por 15 dias, a entregar à Polícia Federal. Então, a coisa estava ficando realmente muito, muito ruim. Ele cairia de qualquer maneira. Para a infelicidade do governo, isso acontece, se junta a um outro caso, que é esse que você se referiu, da compra para lá de esquisita da vacina indiana Covaxin. Nessa história, gente, de duas uma, ou o governo tem uma história muito bem contada para desmontar as denúncias feitas pelo funcionário Ricardo Miranda, o chefe do departamento, o ex-chefe do departamento de importação do Ministério da Saúde, e o irmão dele, deputado Luiz Miranda, ou o presidente da República vai estar no centro de um escândalo que pode abalar as estruturas do governo e abalar também todo aquele discurso que já vinha sendo corroído do presidente como um combatente da corrupção, etc. Esse depoimento é super importante, né? Da CPI, amanhã deve pegar fogo, porque pelo tom do governo, cujo porta-voz nessa história foi o ministro Onyx Lorenzoni, os governistas da CPI, se seguirem esse tom,
a coisa vai ser um embate ali grande entre os próprios parlamentares. Por que o governo fez? Quando eu falei, precisava de uma história muito bem contada, né? E até agora não contou essa história para desmontar essas denúncias. O que o governo fez? Partiu para investigar o denunciante. Você sabe que me lembrou isso? Lembra do caso do caseiro Francenildo, quando ele denunciou o ministro... Meu Deus, Palocci? esqueci. Palocci. Nossa, a pessoa realmente estava frequentando uma casa de lobby super esquisita ali em Brasília. O caseiro Francenildo foi investigado, quer dizer, se recorreu a instrumentos para quebrar sigilo ilegalmente dele na Caixa Econômica, só que isso foi descoberto, né? Porque foi feito de uma maneira toda atabalhoada. Então, quando entra nessa seara, o governo aí corre um risco, porque o que me chamou a atenção na fala do ministro Lorenzoni foi que não houve uma contestação, assim, no sentido de desmontar. Olha, não aconteceu isso, não houve intermediação, não houve aquisição por preço mais alto, não houve uma tentativa de antecipação, embora os remédios não tenham sido entregues, não houve nada disso, não houve diferença de tratamento em relação a outras vacinas, nada disso foi explicado. E tudo isso vai ser cobrado na CPI. Dora, o deputado Luiz Miranda, ele meio que se ofereceu, né, para falar também, porque o irmão dele seria convocado para falar, que é o funcionário do Ministério da Saúde, e o deputado diz, não, vou junto, porque eu estive com o presidente e tudo mais. O presidente Jair Bolsonaro, ele não pode ser convocado depois daquela decisão do Supremo Tribunal Federal com relação aos governadores, e isso acaba se estendendo também ao presidente da República. Mas aí a gente não pode avaliar como o Bolsonaro perdendo uma oportunidade de se defender dessa história, de mostrar o lado dele, já que a CPI é um grande palco? Olha, o presidente da República não precisa, Carla, da CPI para ter o palco. Ele tem o palco aí natural, inerente à posição dele. É que uma convocação, essa é impossível, mesmo antes dessa decisão do Supremo. Quem pode investigar o presidente da República é Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal, né? E no caso de impeachment, o Congresso. Então não tem, essa história é uma perda de tempo, né? Claro que movimenta a CPI, mas isso não existe. Então, se o governo tiver a tal da história bem contada, que eu me referi, ele pode contar em qualquer palco, de tudo o governo faz um palco. E o palco está sempre à disposição do presidente da República. Então, não será por falta de local e de oportunidade que ele vai deixar de defender. Talvez aconteça isso, não se defenda por falta de argumentos consistentes. Agora, Dora, por parte do governo, o governo falou que vai investigar, que pretende investigar o que disseram os irmãos, né? As denúncias, não necessariamente as denúncias, quer dizer, não diz que vai investigar eventual irregularidade na compra da Covaxin. O governo também faz questionamentos em relação aos irmãos, e é importante que a gente lembre, o deputado Luiz Miranda é aliado do presidente Jair Bolsonaro. O que teria sido gatilho para que essa denúncia viesse à tona agora com essa força desse jeito? Aliás, muitos ouvintes também questionando aqui o histórico do deputado Luiz Miranda. Bom, quanto ao histórico, claro, ele é super polêmico, já foi processado por estelionato, por suspeita de fraude eleitoral, em algumas inocentados, outras não. Agora, como escreve minha colega Malu Gaspar, hoje do Globo, adorei o que ela disse, ela falou, denúncias, em geral, não saem de conventos. Basta lembrar a denúncia do mensalão inicial que veio o deputado Roberto Jefferson, cuja biografia dispensa maior credenciamento, né? Agora, Sheila, me perdi aqui, o que foi mesmo que você perguntou? Gatilho para essa denúncia vir agora com essa força toda? Por que fizeram? Tá. Bom, isso foi pela descoberta, pela a divulgação de um depoimento dado em março pelo funcionário Ricardo Miranda, irmão do deputado, ao Ministério Público Federal, do Distrito Federal. E por que a força? Aí
a questão da CPI. Aí, por que a CPI mete tanto medo em quem está sendo alvo dela? É porque ela tem uma capacidade de reverberação gigantesca, né? Então veio. Agora, se o deputado tem motivações ali, porque ele, apoiador do presidente, mas ficou muito aborrecido porque não foi indicado relator da reforma tributária. Né? Tributária. Mas isso me parece insuficiente, né? Porque se ele não tivesse, ele podia ficar aborrecido à vontade, mas se não tivesse essa, digamos assim, arma na mão, ele não teria como reagir. Acho que o governo aí vai procurar fazer igual o negócio do Francenildo, né? Procurar coisas que desmereçam os denunciantes. Mas essa historinha, ela não cola mais, né? Em vários setores, esse negócio de desqualificar o denunciante, principalmente se a desqualificação não for substancial e definitiva, acaba sendo descoberta e acaba expondo ainda mais o denunciado. A única maneira do governo sair legal, razoável dessa história é dizer por A mais B, C e D que nada disso, que essas suspeitas são todas infundadas e que não houve nenhuma irregularidade, nenhuma improbidade nessa história dessa negociação da obtenção das vacinas, da vacina indiana Covaxin. Esse papo aí de é um estelionatário, não tem credibilidade, não cola. Né? Porque mesmo o estelionatário Roberto Jefferson foi muito bem citado. Sem credibilidade, pode dizer a verdade, eventualmente, e fazer denúncias que são válidas. E outra, até ontem era um estelionatário que estava do nosso lado, né? Tanto é que estava lá entre os primeiros da fila para assumir a relatoria da reforma tributária. Então para. Dora Kramer volta amanhã, não? Megali, espera um pouco, explica aí para ouvir o nosso lado, tá? O nosso. Esse é o... dizer, é o eu lírico, Dora. Dora Kramer volta terça-feira com outras análises. Bom fim de semana, Dora. Um beijo. Tchau, até terça. Até.